Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu tenho comentado bastante, não somente no círculo político, nas nossas conversas de esquinas, enfim, de que a importância da eleição agora no próximo dia 6 de outubro não se atém exclusivamente à questão majoritária. Sabemos da importância de elegermos bons prefeitos, Bahia fora. Sabemos do que é que significa nós elegermos pessoas qualificadas, éticas, sérias, honestas, pessoas que possam corresponder à expectativa mínima de uma boa gestão. Todavia, o prefeito ele passa por uma situação que não é retórica, é histórica, é fato. Ele perde o primeiro ano. Embora nós tenhamos 4 anos de gestão, o primeiro ano é um ano perdido, porque normalmente ele é norteado por um documento chamado Lei de Dotações Orçamentárias, LDO, que é votada pelos vereadores em conformidade os interesses do prefeito de plantão. Então, se o prefeito é candidato à reeleição, ele acaba tendo, né, consequentemente, normalmente ele tem a maioria na Câmara. Então, ele envia para a Câmara um projeto, né, uma LDO, que será apreciada, avaliada, votada pelos vereadores, mas em conformidade aos interesses ideológicos, políticos e de própria gestão do prefeito vigente. Mas o prefeito perde a reeleição. Aquele que é seu opositor, ao tomar posse, acaba tendo que respeitar o que foi determinado no ano anterior através da LDO. Então ele vai ter um primeiro ano sem a cara dele, né? Ainda que o prefeito tenha sido reeleito ou que o prefeito eleito tenha sido o prefeiturável do prefeito vigente, o primeiro ano é um ano perdido. É um ano de readequação. Efetivamente, os prefeitos eleitos ou reeleitos começam a governar depois do segundo ano. A partir do segundo ano é que vem a elaboração de projetos que são aplicados ou no final desse segundo ano ou no início do terceiro ano. Este é um fato, né, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela legislação municipalista. Nesse contexto, eu creio que muito mais importante, ou tão importante quanto eleger o prefeito, é nós elegermos uma Câmara Municipal respeitável, qualificada, ética, séria, honesta e participativa. Embora nós saibamos que o vereador é a representação legítima de uma vontade popular, por outro lado, nós sabemos que a maioria dos vereadores não é eleita por essa dita vontade popular, porque existem fatores que implicam na eleição vitoriosa ou não do candidato. Nós sabemos que há um histórico, sobretudo em Itabuna, do mercantilismo resultando em vitórias de candidatos sem qualificação nenhuma para legislar, para elaborar leis e para fiscalizar. Isso é histórico. Se nós formos falar aqui de vereadores que nos envergonharam, de vereadores que foram vexame em seus respectivos mandatos, é óbvio que nós teríamos que ter aqui umas 20 horas de programas, mas recentemente nós tivemos vereador afastado pela Polícia Federal sob acusação de rachadinha, nós tivemos escândalo de vereador chamando a primeira dama de cadela, nós temos vereador, não sei se ainda é viciado em alcoolismo, mas que tem também tido comportamento de conduta não respeitável, não ilibada. E por conta desses fatos, a gente tem que ponderar na hora de votar. Nós não podemos votar em vereador porque ele é simpático, porque ele é bonito, porque ele é vizinho, porque ele é parente, porque ele é colega, porque ele é patrão, porque ele é empregado, não. O voto do vereador é de uma importância muito grande, porque vamos estar dando para ele uma terceirização daquilo que nos cabe no direito de cidadania. Nós vamos dar para o indivíduo a oportunidade, durante 4 anos, ele está nos representando no Poder Legislativo. E isto implica em termos ali, naquela Casa Legislativa, pessoas dignas, mas, sobretudo, pessoas qualificadas para tanto. Nós temos vereadores aí que eu não sei por que ele não assina através das digitais, porque ou é semi-analfabeto ou é escolarizado sem nenhuma cultura, sem nenhuma capacidade mínima de intelectualidade. E isto, é claro, implica em deficiência no resultado e na capacidade legislativa do município. Então é importante que nós aproveitamos este momento eleitoral para darmos um recado através das urnas sobre o que é que efetivamente queremos para Itabuna.
que é que nós queremos para a imagem da cidade. Porque, do jeito que a gente tem observado o processo eleitoral nos últimos anos, a situação é vexatória. Nós não podemos votar em vereador por conta de promessas que não serão cumpridas, né? Prometem de tudo, prometem casa, através agora do programa Minha Casa Minha Vida, prometem empregos, prometem uma série de penduricalhos que efetivamente não vai resolver a vida da pessoa, né? E o que é mais grave, além dessa situação, são eleitores que vendem seus votos, né? Tem voto que é vendido por R$10, né? Normalmente é R$100. E agora, com o advento da cédula do Lobo-Guará, ou seja, R$200, a campanha vai ficar mais cara, porque o eleitor não quer mais saber de receber só 50, R$100. O eleitor quer agora R$200. Só que o candidato que paga R$200 por voto e acaba sendo eleito, qual é o compromisso que ele tem com a comunidade? Qual é a responsabilidade que ele vai ter com Itabuna? Nenhuma. Porque o mandato dele foi cooptado, foi comprado, foi negociado. Ele não tem compromisso de cidadania, ele não tem compromisso de coletividade, de comunidade. Ele tem compromisso em ter de volta o dinheiro que ele investiu para ser eleito. Infelizmente, isso é um fato, né? E a venda de voto não se dá exclusivamente por questões de cédulas, cestas básicas, promessas que não são cumpríveis. Não, se dá por favores também. Aqui nós temos um histórico de vereadores que foram eleitos porque aposentavam pessoas, como se a aposentadoria fosse um favor. A aposentadoria é um direito do trabalhador. Mas aí o cidadão estava lá no INSS, ganhando 12, 18 mil por mês, mas agilizando aquilo que era um direito, em função disso, cooptava uma votação que sempre o elegeu. E nós temos aqui muitos vereadores que foram eleitos dentro desse contexto. Uns outros tantos foram eleitos porque tinham um apadrinhamento, um compadrio, com um sistema de distribuição de fichas para exames e consultas. Então o trabalhador normal, a pessoa comum, tinha que 2, 3 horas da manhã para tentar arriscar, receber uma ficha para atendimento 4, 5 meses depois, enquanto que o espertalhão ficava em casa porque sabia que o candidato dele nem iria lá no posto, pegaria já as fichas através da regulação ou de outros procedimentos e o repassaria. Então a pessoa que realmente estava precisando tinha que se deslocar em noites chuvosas muitas vezes, né, mas muito frias, para uma fila, sem a certeza de que conseguiria aquela ficha, porque a maioria dos postos em suas respectivas especialidades, em média são 16 a 20 fichas, e muitas vezes iriam mais de 30 a 40 pessoas nessa mesma situação. E aí, o espertalhão deitado, acordando 10 horas, 11 horas, pegava em tua casa a ficha e dava como troca o voto. Então este foi um momento que a gente espera ter ficado no passado. Esse passado não pode estar no presente, porque compromete o nosso futuro. Ou a gente tem consciência destes fatos, ou a gente começa a respeitar esse direito que nós temos, que não é só direito a dever do voto, ou a gente começa a ter consciência de que tudo depende da racionalidade na hora do voto, ou a gente começa a eleger pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, ou nós permaneceremos sendo representados por pessoas que a gente não pode nem chamar de cachorros vira-latas, porque tem um carinho muito especial pelo pet. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Em Buerarema, o trabalho não para. Celebramos a inauguração do posto Heraldo Rocha, Centro Veterinário. Praça Carlos Barreto. Transformação de lares através do programa Casa Melhor e a implantação do programa Melhor em Casa. Esses projetos representam cuidado e qualidade de vida para nossa comunidade. Buerarema, orgulho de ser daqui, orgulho de viver aqui.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Nós estamos num processo de pré-campanha eleitoral, embora a legislação estabeleça que a campanha em si só possa acontecer faltando 45 dias para o dia 6 de outubro, que é quando ocorrerá a eleição municipal. Todavia, nós sabemos que os candidatos têm que estar articulando, têm que estar mantendo conversações no sentido de formar coligações, de aumentar o seu grupo de apoiadores, de fazer com que seu nome seja popularizado e, sobretudo, debatido. O candidato que, neste momento, estiver esperando chegar a junho, quando ocorrerão as convenções, certamente ele vai ser atropelado pelos fatos e pelos acontecimentos políticos do dia a dia. Portanto, muitas entrevistas têm sido concedidas para todos os candidatos e eu quero ressaltar que aqui nós ouviremos todos. Aqui está aberto para todos, até para um cachorro vira-lata que diz que vai ser candidato aí, que já foi prefeito aqui, que é conhecido como Cabeça de Pitu. Todos aqui terão oportunidade, todos. É só se dirigir à emissora e pedir o espaço, que o programa vai ser todo de entrevista, de maneira muito fidedigna naquilo que é de liberdade de expressão, não tenha dúvida disso. Mas hoje nós vamos ouvir aquele que é apontado como candidato da direita, bolsonarista, antipetista, e que é o engenheiro Chico França. Nós vamos, a partir de agora, querer saber do Chico como é que tem sido desenvolvida a sua campanha, quais suas pretensões, se efetivamente ele é candidato a prefeito ou coloca a sua condição de prefeiturável para uma negociação de vice, de coordenação de campanha, de articulação no sentido de um espaço no possível futuro governo. Enfim, o Chico vai passar para nós aqui a sua realidade, as suas impressões, sobre como é que ele está vendo os acontecimentos eleitorais ou pré-eleitorais, o que é que ele efetivamente imagina para Itabuna a nível de soluções para os gravíssimos problemas a que ela está submetida. Nós temos muitos problemas, mas são problemas que não são de agora, são problemas que perduram já há décadas, mas que tem que ter soluções. Então, a eleição vai dimensionar qual é o tamanho da Itabuna que o povo quer. Se é uma Itabuna do período de uma dicotomia entre Geraldo e Fernando, que ela saiu de 3º lugar na Bahia para o 8º lugar atual, ou se quer ser uma Itabuna avante ao desenvolvimento, mas sobretudo ao progresso da cidade e à humanização. Itabuna que já foi campeã nacional de violência. Portanto, a gente inicia essa nossa conversa com o Chico França, o saudando com o nosso bom dia. Bom dia, meu amigo Val, bom dia a todos os seus ouvintes. Eu vou me reportar logo a sua inicial, que foi falando sobre a nossa Câmara de Vereadores. Fiz, semana passada, uma reunião com os
possíveis candidatos a vereadores e falei para eles a importância que é uma Câmara bem formada. Uma Câmara bem formada, ela vai fazer leis e fiscalizar a aplicação dessas leis. O vereador não pode ser como alguns aí pensam que são executivos. Eu vejo diversos vereadores tendo a posição de fazer pavimentação de rua, de fazer, tentando fazer alguma coisa de infraestrutura, quando na realidade isso é um atributo inerente do poder executivo. Cabe a ele, sim, fiscalizar se aquilo ali está sendo executado conforme o projeto, certo? Eu, criança, tinha aqui um professor, João França Santana, que é possível que você tenha conhecido, advogado, professor de moral e cívica, e ele foi vereador por alguns mandatos, de uma excelente qualidade, e pasme você que, à época, o vereador não era remunerado. Então, escolhia-se, tinha os candidatos, era escolhido pelo povo, certo? De maneira democrática. Ele exercia o mandato de vereador sem remuneração. Depois veio a remuneração e aí nós estamos com essa Câmara que está aí, certo? Precisa renovar? Precisa, é possível até que mais de 60% seja renovado. Então, eu acho não, conforme você também disse, eu concordo com você que mais importante do que o executivo é o legislativo. Agora, voltando para a nossa posição aqui, amigo, Itabuna está sendo governado por um partido de esquerda, certo? Nós, na eleição para presidente, chegamos próximos, bem próximo da vitória na cidade de Itabuna. O candidato a governador pelo PT foi derrotado aqui. Então nós temos uma cidade conservadora e, portanto, nós trilharemos nesse caminho. Porque não é possível, amigo Val, um país que esse presidente que está aí recebeu com superávit de 60 bilhões, está entregando, chegou ao final do ano com 230 bilhões de déficit. Então, se somar, está quase 300 bilhões a diferença entre um e outro. Não é possível. Então, tem que ser com seriedade, tem que ser com honradez. E eu imagino que, com apoio, evidentemente, do ex-presidente Bolsonaro, a nossa pré-candidatura saindo assim, eu acho que tem todas as condições de ter êxito. Então, Chico, pelo seu entendimento, o que vai dimensionar o voto em Itabuna é quase que um plebiscito relacionado à aceitação ou rejeição ao governo de Lula. Ou seja, olha, se você é a favor do que está acontecendo, se você acha que o Lula efetivamente é um bom presidente, aí você vai votar no candidato que é apoiado por ele. Mas se você discorda, se você acha que o Bolsonaro, com toda aquela problemática de pandemia, de restrições, de fechamento de comércio, etc., se com tudo isso ele conseguiu empreender um resultado de gestão melhor do que o Lula, pelas duas comparações, aí a alternativa é votar no candidato bolsonarista. É esse o entendimento? Esse é o entendimento e, além disso, nós temos aqui um governo que é apoiado pelo Estado, pelo governo do Estado, é apoiado pelo presidente, porque estão em sintonias e ainda assim esse prefeito não consegue entregar o que prometeu e o que nós almejamos, certo? É uma administração mambembe. Pra você ter uma ideia, ontem eu recebi o telefonema de uma líder da Rota do Povo, se queixando que tem 3 anos que não recebe manutenção naquela rua, naquela via. Por conta disso que ela está fazendo um protesto, certo? Então, se esquece as coisas básicas, como é que pode ter nas coisas macro? Você tem um problema sério aí que é a saúde, né? Problema sério. Precisa ser enfrentado com bastante... A parte administrativa é muito forte. Você não pode, na periferia, nas comunidades, os postos de saúde ficar à mercê, faltando alguma coisa. Porque na medida que você atende nos postos de saúde, você reduz a demanda para o hospital de base. Você tem um problema seríssimo aí, Val, que é transporte coletivo. Ele mesmo já, em entrevista aquele lá, ele disse que reconhece, mas reconhece com 3 anos
e não buscam uma solução, precisamos bater em cima disso. Ele tem que sentar em cima dos problemas e buscar soluções. Ele, juntamente com o secretário dele, com a equipe dele, buscar as soluções que tanto a comunidade é carente. Todo dia você vê reclamação, ônibus quebra, falta de saúde. Para ir para um posto médico, para conseguir uma guia, tem que ser via vereador. Não pode ser dessa forma. Dentro desse contexto, a gente sempre tem uma observação de que o problema está na porta do gabinete do prefeito. Porque existem problemas que são da porta para dentro. Ou seja, se ele tem uma equipe qualificada, os problemas da porta para fora são mais fáceis de serem gerenciados. Porque alguns problemas, até citados por você, eles são inerentes, por exemplo, a Itabuna, Bahia. São problemas que em qualquer cidade você vai se deparar com eles. Problemas de transporte, de saúde, de infraestrutura, de educação. São problemas que normalmente norteiam a imagem de um governo. E eu, sinceramente, não conheço o Brasil, muitas cidades do Brasil. Até Gramado, que para mim é um exemplo de cidade no país. Eu estive lá, passei uma semana e eu ouvi uma rádio, que era da oposição, pintando a cidade como assim, uma imagem muito assombrosa, muito escabrosa. Coisa que eu não vi, né? Como turista. Como turista. Mas é claro que os problemas existem em todas as cidades. Uma vez eleito prefeito, você concorda de que os problemas da porta para fora são problemas inerentes à gestão e que podem ser enfrentados quando você tem da porta para dentro uma equipe qualificada, responsável e com essa empatia popular? Ou você acha que tem alguma coisa aí fora desse contexto que pode dimensionar uma solução mais rápida, mais concreta para os problemas da porta para fora? Eu acho o seguinte, que todo administrador ele tem que delegar poderes e cobrar resultados. Não adianta ele dizer, vá fazer isso, ele ficar à frente, ele delega para os secretários, traça plano de metas e vai buscar resultados. Eu não admito, por exemplo, Val, que nós tivemos uma enchente em 2021, 2022 e agora se repete. Aí veio para Itabuna 83 milhões de reais para resolver o problema das casas. Aquele pessoal que perdeu as casas na Bananeira, que perdeu as casas na Rua de Palha, até hoje não tem essa solução. Aí, nessa enchente, eu fui lá. Fui convidado por um líder e lá, quando eu cheguei, ele disse, entre na canoa. E eu entrei. Quer dizer, entrei na canoa e fui criticado porque aproveitei um determinado momento de um sofrimento de uma comunidade. Na realidade, eu estava ali porque eu conheço o problema. Eu fui lá porque eu conheço de perto, já vivi esse problema. Certo? Teve a enchente de 67 e minha casa foi demolida. Eu era criança e fiquei ali ilhado no berilo. Certo? Então, eu vivi aquele problema na infância, por isso eu fui lá. Como é que o prefeito tem as verbas e não faz, não toma isso como iniciativa e faz logo essas casas? Por que não vai no gogó da M e limpa aquele canal? Entendeu? Porque não dá uma manutenção, aí deixa para fazer tudo na emergência da chegada da enchente. Então eu acho que isso aí não pode ser, tem que ter planejamento e, na medida do possível, resolver. Outra situação relacionada a essas questões é que, às vezes, o governador e o presidente, quando não são do alinhamento do prefeito, as dificuldades acabam acarretando, assim, quase que uma situação de marasmo no governo, né? O governo não tem como se desenvolver, até por conta dos recursos próprios serem poucos. Nesse contexto, uma vez eleito prefeito, né? Chico França é eleito prefeito de Itabuna, mas o presidente é Lula e o governador é Jerônimo, e ambos são de oposição. Como é que você imagina poder administrar uma cidade com tantos problemas que aqui você acaba de citar, sem apoio do presidente e do governador? Meu amigo, o prefeito foi eleito pelo povo, o governador foi eleito pelo povo e o presidente foi eleito pelo povo. Nós estamos em um país democrata, certo? Nós temos lá, por exemplo, o PL tem hoje 99 deputados. Será que um prefeito do PL não buscaria também o apoio desses deputados e lá pleitearia recursos para a cidade? Claro que sim. O governador passado, era o governador Rui Costa, tinha aqui na cidade de Itabuna um prefeito que não era alinhado politicamente a ele. Tanto é que o prefeito falava muito mal do PT. No entanto,
tivemos grandes obras. O que falta agora, não sei se seja a parceria existe, mas falta determinação para chegar ao recurso e fazer. Como é que pode uma feira como a do São Caetano passar um ano sem ser executada? Isso não pode. É governo do Estado? Então cobre o governo do Estado, cobre meta, cobre resultado. Agora ficar é porque o governo do Estado e não assume que a cidade está carente disso. O prefeito é ele tem que abrir a boca e brigar. Por que não resolve? Puxa, nós vamos a um breve intervalo, mas é uma coisa muito rápida, é um PLA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, estamos entrevistando o pré-prefeiturável Chico França, ele que é do PL, o PL que é de Bolsonaro, o PL que é antipetista, enfim. E ele tem aqui discorrido sobre algumas situações, sobretudo soluções para o que ele está vendo como problemas. Mas é óbvio que Itabuna é uma cidade com problemas enormes, são muitos problemas. Eu quero saber do Chico quais são os problemas que ele já elencou como prioritários na busca de soluções. Existem uma definição sobre um programa de governo, sobre a visão do que seria um novo governo. Os problemas estão se atendo à geração de emprego e renda, saúde, infraestrutura, educação, assistência social. Quais são os problemas elencados como prioritários na busca de soluções num suposto ou possível governo sob o comando do engenheiro Chico França? Problemas, todos que você falou aí existem, mas problema número 1 na cidade de Itabuna é educação. Nós temos aqui, segundo o prefeito, nós temos 20 mil alunos e 2 mil professores. Nós precisamos adensar as salas de aula. Nós precisamos trazer mais alunos para a sala de aula. Nós precisamos dar um ensino de qualidade para esses alunos. Porque, Val, eu sempre falo, e Vitória da Conquista, que não é uma referência tão boa, mas lá tem um professor para cada 25 alunos. Aqui tem um professor para cada 10 alunos. E o resultado é bem inferior aqui. Nós temos um custo assustador no custo de aluno em Itabuna, que é quase R$900. Que é o custo de uma boa escola, de uma boa escola aqui em Itabuna, tá entendendo? Então nós temos que adensar as salas de aula, botar professores na sala de aula, fazer reformas na sala de aula e, a partir daí, criar cursos técnicos, porque não é possível você hoje, por exemplo, a gente aqui em Itabuna está carente de algumas mãos de obra, por exemplo, carpinteiro nós perdemos todos, porque a construção civil ficou nesse marasmo, todo mundo foi para fora. Você tem Barra Grande e está cheio dos profissionais de Itabuna. Tem que ter curso técnico para
carpinteiros, para pedreiros, para eletricista de automóveis, certo? Tudo isso aí são cursos técnicos que geram emprego, emprego aí na porta. Então, número 1, educação. Número 2, seria emprego e renda. Não é possível uma cidade como a nossa não ter perspectiva de emprego, você ficar rodando aí. Nós tínhamos 204 mil habitantes, temos hoje 184 mil habitantes. Nós perdemos 20 mil habitantes nesse período. Então precisamos dar esperança para o itabunense ficar aqui, gerar emprego, criar família e ser feliz. Então não podemos ficar da forma que está aí. A saúde, por exemplo, eu já falei, inclusive no primeiro bloco, é um gargalo. Nós temos uma cidade polo que atende a toda a região. Resultado, atende e atende mal. Então precisamos saúde, educação, geração de emprego e renda. Nós sabemos também, Chico, que a máquina é uma máquina sucateada, né? Há algum tempo não se vê uma renovação de servidores efetivos. O que eu também acho a complexidade, que muitas vezes o efetivo é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de mostrar resultado. Eu trabalho com serviço público há mais de 40 anos e eu entendo muito bem dessa situação. Mas tem que ter o concurso, tem que ter a qualificação do servidor. Porque se você não tem uma prefeitura com servidores qualificados, os serviços não vão ser bons. Você tem também algum projeto relacionado a este segmento da sociedade, a qualificação? Agora mesmo o prefeito anunciou um plano de cargos e cargos e salários, enfim. Mas tem alguma coisa que você possa apresentar como motivadora para o servidor servir efetivamente a Itabuna? Olha, o servidor, você falou, é viciado. Agora, é em função também do gestor. Eu fui convidado para ser secretário no governo Fernando Gomes e quando eu assumi, tinha lá para ser convocado, tinha 100 cargos. Eu poderia botar diretores contratados de fora. Foi o que eu fiz. Eu fui na máquina do município e vi que lá tinha competentes. E tem muitos funcionários competentes na prefeitura. O quadro é de muita gente competente. Tem preguiçosos? Tem. Tem em todo lugar, tem o que é bom e o que é ruim. Mas tinha competente, que foi o que eu fiz. Peguei lá, diretor de obra, diretor de projeto. Peguei uma pessoa, uma arquiteta de carreira e botou. Não contratei ninguém. Chefe de gabinete, peguei uma pessoa do quadro que era competente e que foi o meu marco, o meu leme lá na secretaria. Então, cabe aproveitar o que tem de melhor, estimular, certo? E cobrar dessa turma que está ávida, inclusive, por direção que seja o melhor para Itabuna, porque o que é bom para Itabuna é bom para eles também. Eles aqui moram, eles aqui criam família, e por que não? Nós também temos observado, Chico, que já há alguns anos o governo foi descentralizado. Você tem uma secretaria no bairro, a outra no outro bairro, enfim. Qual a sua opinião? Você acha que tem que ter um centro administrativo ou você acha que esse modelo é o que deve prevalecer? Esse modelo arcaico, modelo caro, modelo ruim, até para referência do munícipe, ele não sabe onde é que vai. Ele vai na secretaria em um lugar, daqui a pouco tem outro. Tem que centralizar no mesmo lugar, certo? Tem que criar um centro administrativo. Agora, eu imagino que Itabuna não tem aí o sistema do Estado que atende a comunidade, criar um sistema semelhante àquele ali, você botar uma central para atender as demandas, onde o munícipe quer resolver problema de pagamento de IPTU, problema de transferência de imóvel, problema de pegar ficha, uma central única, onde ali ele seria como o GAC, né? O CAC, como é o SAC. O SAC seria um SAC municipal, tá? Positivo. Você, além dessa questão interna, na questão de gestão, a secretaria tem, dentre as que existem aí, algumas que você extinguiria, agregaria ou criaria outras? Como é que tem a sua ideia focada nessa questão da gestão, da administração da prefeitura? A gestão, quanto mais enxuta, melhor. Certo? Evidentemente que uma secretaria de planejamento tem que existir e com poderes de decisão. Uma secretaria de infraestrutura
Claro que tem que existir e com poder de decisão. Secretaria de Saúde, fundamental. Secretaria de Esporte e Lazer, eu acho que pode ser agregada a outra secretaria. Não é necessariamente uma secretaria só para esporte e lazer. Pode juntar alguma coisa com a educação e outra com a fundação que cuida de esporte, qual é a secretaria que o Aldo é? A FIC. FIC. A FIC ela pode se agregar também e receber uma parte do esporte, certo? Então, de maneira que o número de secretarias em si não está tão grande, o que falta é gestão. Positivo. Chico, vamos partir agora para um assunto que é a eleição em si. Né? Nós estamos aí dentro de um processo que já começou, alguns candidatos estão despontando, né? Estão liderando, segundo algumas pesquisas de opinião, outros estão engateando, alguns já estão ficando pela metade do caminho, alguns já não são mais candidato, outros que até pouco tempo a gente não, até uns 20 dias atrás, nós achávamos que o partido não teria candidato, já se coloca como candidato. Enfim, nós temos uma miscelânea de alternativas de prefeituráveis e entre elas está o Chico. Como você se vê em tudo que você tem sabido de pesquisa de opinião pública? Você se sente um candidato preponderante, favorito, competitivo? Como você se situa dentro da realidade hoje? Val, toda pesquisa é uma fotografia. Então a fotografia é um momento estático. O processo político é um processo dinâmico. Então a cada passada que você dá, você vai agregando seguidores, você vai difundindo as suas ideias e você vai pegando a comunidade como um todo e vai abraçando isso aí, vai abraçando a sua ideia e vai crescendo. Eu estou nesse contexto, evidentemente, por eu ser neófito na política, eu estou começando agora, estou trilhando um caminho um caminho que eu quero que seja ascendente. Nós saímos de uma posição nas pesquisas, estamos em outra e nós estamos com a tendência de crescimento. Então, nesse caminho que nós estamos trilhando, nós estamos traçando, eu não estou muito preocupado com os outros, eu estou preocupado em mostrar o que a gente tem, a diferença para poder, em função disso, mostrar para o eleitor e como pré-candidato, tentando convencer de que a ideia nossa é a ideia vitoriosa. Sim, mas nessas suas andanças, né, eu sei que você tem caminhado muito, tem conversado muito com as pessoas. Você está motivado, você se sente estimulado, né, e crê na sua vitória nessa eleição? Sim, se eu não tivesse essa crença, eu teria já parado, né, amigo? Mas a cada caminhada que dou, a cada passada que eu dou, estou dando passos curtos, agora passos bastante firmes, no sentido de porque o que eu quero na realidade é uma cidade melhor para nós, para todos nós, uma cidade que seja realmente, que tenha uma cidade que seja um futuro, que uma criança não cresça e não veja um futuro para ela. Olha, eu tenho sabido através de algumas pessoas ligadas aos outros prefeituráveis que você é o nome número 1 para uma composição majoritária como vice. Você tem recebido convites para integrar uma chapa majoritária de seus concorrentes? Sempre se conversa nesse sentido, mas eu acho que nós temos projetos, cada um tem seus projetos, e os projetos nossos, o meu projeto em particular, tem algo que é inerente à minha pessoa, à minha equipe, e por conta disso eu sempre não levo muito em consideração essas posições. Mas assim, está descartado uma possibilidade. Aqui eu vou fazer uma suposição, porque política também é suposição. Política é suposição. A gente está muito naquela coisa do achismo. Né? Vamos que lá na frente a eleição dependa da sua participação para decidi-la na condição de vice. Vamos que tem aí um candidato, eu nem vou citar nomes, mais uma vez você decidido ser vice de determinado candidato, aquele candidato ganha. Mas se você insistir em ser candidato, nem ele e nem você vai ganhar. Há flexibilidade para esse tipo de diálogo, de entendimento, ou a sua posição é inflexível? É candidato a prefeito, começo, meio e fim? Olha, eu já disse num programa outro que
de maneira nenhuma seria vice. As decisões vêm muito da parte de Salvador, né? Porque as decisões políticas de partido não só na cidade de Itabuna, no caso particular de Itabuna. Evidentemente que a minha posição, a minha opinião é muito forte, né? Não vou dizer que seja preponderante, mas é muito forte. Então, numa possível candidatura, numa possível composição, quem vai direcionar vai ser a direção do partido, certo? Evidentemente que eu sou o nome do partido, mas não necessariamente serei o vice, certo? Pode ser, o PL tem vários quadros, tem uns quadros bons que pode dizer quem é que vai ser. Outro fator importante é o inverso. Tipo assim, creio que também existam, dentre os prefeituráveis, nomes que se encaixariam perfeitamente numa composição de chapa majoritária contigo. Tem dentre os candidatos aí a prefeito alguns que você colocaria como inaceitáveis nessa composição, e existe alguém dentre todos que estão lhe concorrendo que você diz assim, ó, seria a chapa perfeita, eu teria uma satisfação enorme de tê-lo como vice, e poderia citar nomes? Veja bem, todos nós pré-candidatos estamos com o objetivo de ser prefeito, certo? Todos nós pré-candidatos estamos com esse objetivo. E como estamos com esses objetivos, cada um acha que ele é o melhor para a cidade, certo? O candidato A acha que o plano dele é o melhor para a cidade, o candidato B acha que o plano dele é o melhor para a cidade, eu acho que o meu plano é o melhor para a cidade. Então, nesse momento, fica muito difícil você dizer, eu sairia vice de alguém, ou alguém desses aí seria meu vice ideal. Claro que nós temos cada um tem sua linha de atuação, cada um está buscando mostrar para o munícipe, para o eleitor, o que que cada um tem de bom. Então, quem vai decidir, meu amigo Val, na democracia, quem vai decidir é o povo. Nós temos, dentro do seu campo ideológico, nós temos 3 forças que são, assim, fortíssimas eleitoralmente falando, né? O PL, que é o maior partido, o partido que vai ter o maior tempo de rádio e televisão, tem uma força extraordinária em Itabuna, tanto que na eleição presidencial o Lula, né, teve vitórias acachapantes no Nordeste, mas quando chegou aqui em Itabuna foi um empate técnico. Então, o que sinaliza que o bolsonarismo em Itabuna é muito forte. Já é tradicional o antipetismo, né? O antipetismo também não é fraco aqui em Itabuna. Então, dentro dessa linha ideológica, nós temos aí o PL, o Republicano e o União Brasil. São 3 partidos da direita, mas 3 partidos que têm candidaturas, né? O PL, Chico França, o União Brasil, o Guinho, Anderson Guinho, e o Republicano, o Isaac Neri. Há como esses 3 candidatos terem, assim, uma decisão de chapa única envolvendo os 3? Porque eu sei que você está tendo diálogo com eles. Tem essa sinalização? Há essa possibilidade? Eu acho muito difícil. Na conjuntura que está aí, eu acho muito difícil essa composição. Porque todos acham que estão bem nas pesquisas, porque todos acham que são bons. Então, acho muito difícil essa composição, a não ser que seja uma composição direto na direção do partido. Agora, você veja uma coisa, tem uma pessoa que entrou agora no Republicano, que é Lisdeli, saiu da extrema esquerda, foi para a extrema direita. Não, ele foi para a União Brasil. Ela foi a delegada Lisdeli. Saiu do pessoal rede para a União Brasil. Então fica difícil essas coisas assim. Eu acho que a composição hoje está muito difícil. Agora, tipo assim, você também não tem consciência de que, uma vez não havendo essa possibilidade de união, pode facilitar a reeleição do prefeito Augusto Castro? Eu sou a favor da democracia, rapaz. Pode ser todos os candidatos, e quem vai escolher é o povo. Se o povo achar que o bom é permanecer o que está aí, que o povo eleja. Se o povo achar que o bom é um outro candidato, que eleja o outro. Mas ficar unindo em função de uma possível hipótese que se unir o outro vai ganhar, não adianta. Eu acho que o caminho não seria esse, não. Sim, mas eu quero insistir nessa pergunta, porque o que a gente tem ouvido muito da população é que, se houver uma divisão
uma divisão entre os candidatos prefeituráveis de oposição, o prefeito atual será beneficiado. Você, uma vez permanecendo candidato e o Augusto sendo reeleito, você não vai se sentir responsável direto ou na condição de cabo eleitoral de um prefeito que você tenta derrotar? Veja bem, olha, o Baldo saiu candidato aí, o Baldo saiu candidato com 40 para a reeleição com 44%. Geraldo Simões estava lá com 2%. José Alduque estava com 4%. O Baldo perdeu para os dois. Então, criar hipóteses em cima de teorias, isso é difícil. Você corre na rua aí e você vê a rejeição do que está aí. Em todo lugar que eu vou, inclusive lugar como eu não me apresento nem como pré-candidato. Que como é que está aí? Eu voto todos menos nesse. Então, essa ideia de que se não juntar, permanece o que está, quer dizer, você vai juntar com as ideias totalmente diferentes do que você defende? Não pode, não pode. Eu tenho que trilhar a minha linha, os outros candidatos que têm trilha a linha deles, e lá na frente quem vai definir é o povo. Portanto, Chico França é candidato começo, meio e fim. Começo, meio e fim. O PL vai ter candidatura. O bolsonarismo, o antipetismo vai ter no Chico França uma referência na próxima eleição aqui em Itabuna. Essa é a conversa que eu tenho mantido com Roma, essa é a conversa que eu tenho mantido com a direção do partido, onde o PL terá candidatos, até porque se você não sei se você deve ter escutado, assistido que você é um bolsonarista ferrenho, a live de Bolsonaro, ele disse, nós precisamos colocar o grupo conservador nas cidades médias e grandes do Brasil, porque principalmente no Nordeste, onde foi derrotado. Precisamos ocupar esse espaço. E ele ainda disse mais, não podemos eleger pseudos conservadores para no dia seguinte ser contra nós. Temos que eleger quem defende a nossa bandeira da família, quem defende o custo mínimo do Estado. Temos que defender esse caminho. Então, nesse caminho eu estou seguindo. Bom, nós vamos terminar aqui o nosso bate-papo abordando o assunto lá do começo, que é a questão da vereança. O PL hoje é o único partido com 3 vereadores, né? O partido tem 3 vereadores, mas ao mesmo tempo não tem nenhum, porque nenhum dos 3 segue a cartilha do partido. Como é que vai ser tratado esse assunto? Porque estamos chegando agora no momento das convenções e o partido vai ter que decidir se permanece com os 3 ou se convida os 3 para saírem da agremiação. Claro que não seguirão conosco. Eles estão com o prefeito, então com certeza não seguem lá conosco. Já conversei com um, os outros 2 não. Eles estão esperando essa janela, né, para sair. Se não saírem, evidentemente que serão expulsos, porque não pode trilhar com você sem fidelidade. Eles devem sair e a gente já está criando um quadro de novos possíveis candidatos a vereadores, com os quadros bons, quadros técnicos de competência, com densidade eleitoral, que a gente vai também partir para competir de igual para igual. É isso aí. Chico, eu quero agradecer sua permanência conosco durante esse momento que tivemos, é satisfação nossa recebê-lo. Eu considero você um dos candidatos mais técnicos de Itabuna. Sei que uma vez você logrando êxito, Itabuna vai estar em boas mãos, até porque você tem uma vasta experiência, né, de poder executivo, já foi secretário, você tem uma visão muito ampla, sobretudo da questão da infraestrutura da cidade, e tem a sensibilidade e empatia em assuntos que são inerentes à população, como saúde, educação, meio ambiente, cultura, arte. Por tudo isso, é óbvio que a gente, como itabunense, pensa de que Itabuna estará em boas mãos. Desejo sucesso, querido, e agradecê-lo por estar conosco neste momento. Eu que agradeço, Val, inclusive as palavras como a sua aumentem muito a minha responsabilidade, porque você é um profundo conhecedor dos problemas da cidade. Uma vez que você deposita em mim essa confiança como técnico, claro que trago para mim também uma grande responsabilidade de, se candidato, se eleito, trazer o que for de melhor para a cidade. Muito obrigado pela oportunidade que você sempre me deu aqui para eu interagir com você e com seus ouvintes, com quem lhe assiste e com a turma de Itabuna. Valeu, querido, muito obrigado aí por você estar conosco. Obrigado a você também, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Em Buerarema, o trabalho não para. Celebramos a inauguração do posto Heraldo Rocha, Centro Veterinário. Praça Carlos Barreto. Transformação de lares através do programa Casa Melhor e a implantação do programa Melhor em Casa. Esses projetos representam cuidado e qualidade de vida para nossa comunidade. Buerarema, orgulho de ser daqui, orgulho de viver aqui.